Oi pessoal, meu nome é Caio Malfatti, formado em administração de empresas pelo Mackenzie, fiz cursos de áudio, formação de áudio básico no IAV, produção de música eletrônica e Pro Tools em 2002, tudo pelo Instituto de Áudio e Vídeo aqui em São Paulo. Trabalho com produção e direção técnica de live entertainment, ou seja, shows e especificamente teatro musical aqui no Instituto Artium. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa dinâmica aí de direção técnica, especificamente para teatro musical. Eu comecei minha carreira em 2004 com a produção na parte de infraestrutura de eventos, como Skull Beats, outros eventos como o Carnaval de São Paulo também, trabalhando como assistente na época de produção. Aí depois fui para o Cirque du Soleil já por volta de 2006, aí já trabalhando num cargo, numa posição chamada Site Coordinator, que era mais relacionada à infraestrutura, né, de montagem de infraestrutura. E aí só em 2009 que eu comecei a realmente ter um pouco mais de contato com essa parte técnica. Foi quando eu assumi a parte de produção, né, do Força Bruta, que é um grupo argentino, de teatro, na época era Off-Broadway em Nova York, que eles tinham tudo, um espetáculo aéreo. E dentro do Força Bruta eles não têm a posição que normalmente de shows, essas coisas têm, que são duas posições distintas, que é de Production Manager e de direção técnica. No caso do Força Bruta é tudo combinado numa posição só. Então nessa época eu tive um pouco mais de contato, tinha um pouco de conhecimento de áudio na época por conta do curso no IAV, mas iluminação, rigging, toda essa parte mais detalhada, vamos dizer, mais fina, não tinha muito conhecimento, e para mim o Força Bruta foi uma escola tremenda. Depois em 2011, quando eu voltei para o Brasil para assumir uma posição de direção na Geo Eventos, que já nem existe mais, com produções por exemplo, os 2 primeiros anos de Lollapalooza, de teatro musical Priscila Rainha do Deserto e por aí foi. Já me perguntaram quais habilidades que um diretor técnico precisa ter para exercer a função, né? Acho que fundamentalmente seria a proatividade, né? E um bom senso organizacional, de organizar informações, de botar todas as informações juntas, né, e distribuir isso para todos os departamentos da produção, principalmente uma produção grande de teatro musical. A gente está falando de uma série de pessoas, uma série de departamentos que envolvem a produção como um todo. Então é imprescindível que essas informações sejam filtradas, organizadas, distribuídas de forma certa, e obviamente um pouco de conhecimento básico de cada área, né? Que aí estamos falando da área de som, de luz, de vídeo, rigging, que é a parte de trabalho em altura, ou o pessoal que trabalha pendurando estruturas no ar, ou seja, você tem que ter uma noção um pouco de cargas, de como dividir peso em estruturas. Existe uma ciência por trás disso. Parte de elétrica é muito importante também. Existe uma série de coisas aí de estrutura, né? Você tem um conhecimento básico de estrutura no sentido de saber ter um senso de que uma peça, vamos dizer, de 1 tonelada, você não pode pendurar numa estrutura, num perfil que tenha 2, 3 milímetros de espessura de metal, de uma liga de alumínio, por exemplo. Então tudo isso você tem que ter um certo conhecimento, vamos dizer, para não correr risco, porque afinal esse trabalho nosso, de uma certa forma, é um pouco crítico, no sentido de, se você vacilar com dados errados, alguma coisa do gênero, pode acontecer acidentes graves que podem causar morte, tudo isso. Então é um trabalho de bastante responsabilidade, que você tem que saber o que você está fazendo para não ter problemas grandes, né? E essas habilidades do diretor técnico, além dessas que eu mencionei agora, você passa por todos os outros departamentos, principalmente na parte de produção musical, de teatro musical, chegando até a trabalhar com parte de tecidos, por exemplo, onde no teatro musical a gente tem peças de cenário, por exemplo, os portais que precisam ser envelopados às vezes com tecido,
e aí você precisa saber que tipo de tecido é ideal, por exemplo, para fazer a frente de um cenário. Por exemplo, no caso, os iluminadores adoram trabalhar com veludo por conta de absorção de luz, uma série de coisas que tem, que eles não gostam que reflete. Existe uma série de coisas que aí você precisa ter um pouco também de know-how, conhecimento, para saber o que você vai estar trabalhando, com que material você vai estar usando para atingir, vamos dizer, o resultado final que esses designers ou de próprio diretor do espetáculo almeja. Outro exemplo legal de comentar é essa parte de que de um tecido para o iluminador funciona de uma forma, para outra parte que é a parte de blackouts que a gente precisa para cortar a luz, deixar o negócio todo no escuro, para não ter vazamento de luz, nada disso, para manter a magia do teatro. Você já trabalha com outro tipo de tecido que seja um brim, sarjas, coisas do gênero. Então você acaba indo de um negócio super específico que é áudio, técnico e tal, até para trabalhos com tecidos, que é um negócio mais, obviamente não desmerecendo ninguém, mas um pouco mais simples, um pouco mais, vamos dizer, didático. A gente nunca vai conseguir dominar todos os departamentos, né, todas as informações, você nunca vai ser bom em tudo. Então é bem importante que você também se cerque de fornecedores que sejam específicos de cada área, que conheçam bem o que estão fazendo, para essas pessoas também te auxiliarem, te ajudarem. Isso é de fundamental importância numa produção. Obviamente, com o teu conhecimento básico você sabe como caminhar dentro da parte de direção técnica, mas é imprescindível você ter esse networking, esse contato, vamos dizer assim, com essas pessoas, para que eles também te ajudem com a parte mais detalhada, mais fina desses projetos. Eu acredito que aqui no Brasil não deva ter. Eu sei que acho que na Alemanha existem cursos específicos para isso, na Europa devem ter, acho que outros lugares também, na Holanda eu sei que tem. Aqui específico para isso eu acho que não. Obviamente existem cursos pontuais, obviamente para som, para iluminação, para formação de rigging, para tudo isso, até para estruturas, no caso estudar uma engenharia. Mas algo que te abranja completamente, acredito que não. E aí é um pouco disso de vivência também, das experiências que você acaba acumulando durante a sua carreira, que você vai vivenciando, vai praticando, vendo, porque cada projeto é um projeto, cada projeto tem um desafio diferente, uma demanda específica, que é nisso que você vai tendo problemas, solucionando, vendo como as coisas vão acontecendo, para você criar essa tua bagagem, esse teu know-how, e com o tempo você criar essa vamos dizer, esse conhecimento, esse knowledge da parte técnica. As equipes que um diretor técnico tem que comandar, ou na verdade não é nem comandar, que ele tem que costurar, são todas, né? Dentro de uma produção de teatro musical, a gente está falando de som, luz, vídeo, áudio. Então você começa a receber as informações todas desse pessoal, dos designers que criam todas essas plantas, no caso do vídeo, o conteúdo, no caso da iluminação, o design de luz, as posições que cada fixture, que cada aparelho vai estar colocado, no caso de áudio, posição de PA, surround e tudo isso. Você acaba recebendo todas essas informações, você tem que filtrar. Acho que um ponto muito importante, que é o que eu sempre digo de produção, é você manter todos os departamentos sempre a par de tudo que está acontecendo, porque por mais que você ache que um detalhe que não importe, vamos dizer, um detalhe de vídeo não vai importar para áudio, no fim, na montagem, algo sempre acontece, que uma coisa fica no caminho da outra, impacta, e você tem que de algum jeito solucionar isso para que todos estejam bem, todos consigam fazer a implantação do jeito que tem que ser feita.
Então é muito importante que você colete toda essa informação, você filtre, você passe para todos os envolvidos no processo aí. É muito importante também a direção técnica, né? A parte do diretor técnico. Ele é o cara que tem a visão macro de todo o projeto. Então não adianta você achar que, não, porque você tem um designer de luz que é um gringo que recebeu o Tony Award de não sei aonde, outro que tem 50 anos de experiência, não sei o que os caras vão pensar em tudo. Não, não vão. Você sempre acaba pegando informação de um, de outro, e você com a visão macro de todo o projeto acaba olhando para cada coisa com uma particularidade, vendo os impactos que uma coisa tem com a outra, que é justamente para você minimizar os problemas que você vai ter no teatro. Também sempre costumo dizer que a pré-produção é a coisa mais importante, ou seja, uma pré-produção super bem feita, você vai minimizar muito os teus problemas no teatro. Pensar que você nunca vai ter problema em teatro é uma utopia, isso não existe. Sempre, em todos os casos, você vai ter bastante problema. Uma grande diferença entre o teatro musical e shows, por exemplo. O teatro musical, a gente está sempre num processo criativo, mesmo dentro da produção. Ou seja, a gente quando entrou já está no teatro, montando, fazendo o negócio todo acontecer. O processo todo, a parte de montagem, ela é toda orgânica, então ela está sempre em constante modificação, em constante melhoria, em constante troca, em constante update. E a parte de shows já não, é um negócio que já vem um pouco meio mastigado de fora, ou seja, os gringos já montaram, já fizeram, já entenderam, já sabem os problemas e meio que o pacote vem feito, você só monta e pronto. Basicamente o Instituto Artium ele trabalha com licenciamento dos espetáculos, dos shows que a gente faz. Então o pessoal licencia o título e a gente começa a produção desde o 000. O primeiro passo é sempre um cenógrafo junto com o diretor do espetáculo virem para uma reunião com a gente. Aí é todo discutido o projeto à base de um croquis, existe um desenho, existe já um esboço de como o cenário vai ser, de como a peça vai aparentar. Então é discutido toda essa questão, é feita uma visita no teatro para entender espaço físico, junto inclusive nessa fase já junto com os designers, né, designers de som, de luz e por aí vai. Por exemplo, junto com o diretor musical, que é importante também por conta de posição de orquestra, espaço físico, a parte de áudio com o sound designer para entender posições de PA, abertura de PA, posições de surround, como você vai instalar a parte de subwoofer, que normalmente é sempre um problema por conta do espaço físico, né? Espaço físico e disposição também da plateia para isso e por aí vai. Então é feita nessa fase uma visita ao teatro junto com todos esses criativos, é definido como vai ser feita o layout, como as coisas vão ser integradas dentro desse projeto. Aí o cenógrafo volta para o ateliê dele, para o estúdio, termina de desenhar, faz os desenhos executivos, passam para a gente. Existe uma parte muito específica aqui dentro do Instituto Artium, que é a gente receber esses projetos executivos e ter que entender como é que a gente vai adaptar isso dentro do teatro por uma questão dos eventos corporativos que acontecem durante as semanas no teatro. Ou seja, os teatros, as temporadas de teatro musical acontecem normalmente de quinta a domingo e o venue, o teatro físico, eles acabam alugando os outros dias da semana para eventos corporativos de outras empresas. E com isso a gente tem que fazer uma espécie de mini desmontagem do nosso espetáculo para que esses eventos corporativos entrem na caixa cênica para acontecer. Então você imagina que os musicais que a gente faz, que são enormes, às vezes você tem
portais de 11 metros de altura, peças malucas de enorme de volume, a gente tem que às vezes até dividir essas peças ou pensar em modos de voar isso, de esconder de alguma forma, para que esses eventos aconteçam nas semanas de evento corporativo. E isso obviamente são coisas que os gringos, principalmente, que a gente trabalha com cenógrafos, tudo isso, eles não, primeiro não estão acostumados e segundo que eles não contemplam nada disso. Então um pouco parte nossa local de direção junto com o cenógrafo local de criar essas traquitanas, de criar essas soluções para que esses eventos aconteçam no teatro nesse período. Depois dessa fase de projetos, de elaboração de tudo isso, vem a fase realmente de construção do cenário, que é uma peregrinação que a gente faz bem grande, desde o processo de compra de material, que é uma infinidade de coisas que move quase a empresa inteira, o departamento de compras da empresa inteira durante 1-2 meses, às vezes até mais. Desde o processo de criação inteiro do cenário, de fabricação inteiro do cenário, que dependendo da produção, acabam sendo 2 ou 3 fornecedores diferentes para dar conta de montar todo um cenário. Então acaba sobrando para o diretor técnico para fazer a visita nisso. Então você acaba uma vez por semana tendo que visitar esses shops, tendo que acompanhar a construção, ver se as coisas estão sendo feitas de acordo com a planta executiva que o cenógrafo mandou, fazendo ajustes dependendo de teatro ou de problemas técnicos com outras coisas. Às vezes a parte de automação do espetáculo tem algum conflito com alguma coisa do cenário, então você procura já tentar resolver isso já dentro do shopping, para você não ter que gastar tempo durante a montagem. Tudo isso é um processo que às vezes demora 2-3 meses e é literalmente toda semana visitando todos os shops, falando com todos os fornecedores, junto com esse processo de criação, de fabricação do cenário. A gente já está com outra parte, com outro lado técnico também, que é plantas de luz, plantas de som, projeção, ou LED, ou o que quer que seja. Ou seja, você já está tendo reuniões com os fornecedores para definir também, além de orçamento, questão de posições, de como você vai fazer, como você vai pendurar, por exemplo, as linhas de luz dentro das varas do teatro. Ou seja, a grande parte das vezes que quando a gente recebe também as plantas do cenógrafo, vou ser bem honesto que acho que 90% das vezes a planta baixa que ele desenha de varas, de cenários, de luz, tudo isso nunca coincide, nunca bate. Então você tem todo um trabalho de checagem de varas, desvio de varas que você tem que fazer no teatro para que tudo isso entre. É um processo bem delicado que você precisa gastar tempo, como eu disse antes, para tentar minimizar o contratempo que você vai ter no teatro para não ter problema. Todos na parte de entretenimento sabem que existe uma data de estreia e que essa data de estreia não pode ser nunca atrasada ou postergada ou o que quer que seja, porque isso envolve um custo às vezes maluco para o promotor, para o produtor, custos de ticket, de tudo isso que não tem, às vezes é inviável para um projeto. Então é muito importante que a gente antecipe todos esses problemas na fase de pré-produção, para que no teatro você chegue e você tenha o mínimo de contratempo possível para justamente essa coisa andar. O diretor assumir no tempo que você determinou no cronograma a parte de ensaios. Aí vem diretor musical que tem que entrar com orquestra e tem que fazer os ensaios de orquestra. Então é muito importante que a gente, com a direção técnica, esteja preciso no tempo para que nada atrase e nada comprometa a estreia do show. Sim, na parte de teatro musical eu acho que sim. Vou citar aqui alguns exemplos.
Por exemplo, em Billy Elliot a gente tinha uma linha de ribalta na frente do palco que tinham conchas com luzes, não sei, um monte de detalhezinhos, que o cenógrafo desenhou isso embutido no deck do piso e que ele tinha que rebater para revelar, isso ficava escondido e tinha que se revelar essa ribalta que estava escondida no palco. Só que estranhamente nosso cenógrafo não pensou na maquinária, o sistema que isso necessitava para fazer acontecer o efeito. E aí você, no meio do negócio, tem que bolar um sistema, no caso na época foi pensado num eixo de ferro, com uma bicicletinha, com literalmente um sistema de bicicleta com pedal e corrente, que depois de 1 ou 2 tentativas acabou dando certo e foi feito. No Priscila mesmo, os figurinos eram enormes, os figurinos dos drag queens ocupavam tanto espaço na coxia, aquele espetáculo era tão monstruoso que no primeiro dia de ensaio foi visto que não existia espaço físico para acomodar tudo dentro da coxia. Então aí vem a parte criativa de desenvolver armários, de pensar em soluções para voar tudo isso do urdimento, para deixar o backstage, vamos dizer, as coxias liberadas para o pessoal poder transitar e operar e fazer tudo isso. Existe uma série de coisas na parte de teatro musical que você consegue ser criativo, consegue botar um pouco da criatividade na cabeça para pensar. Isso já não acontece na parte de shows, como mencionei, a parte de shows o negócio, o pacotezinho já vem meio que fechado. Então, quando você recebe uma turnê para fazer, aquilo já foi feito em outras praças, em outros países. Então praticamente você receber, entender o projeto, adaptar o projeto ao teu palco, vamos dizer, o tamanho do teu palco, que algumas vezes pode ser menor, então você corta uma linha de iluminação, de luz, se ajeita uma coisa ou outra, mas aquilo, montou, acabou e não... parte criativa, zero. Por mais que você planeje, por mais que você faça uma pré-produção super bem feita, no teatro, principalmente, mesmo em shows, sempre acontecem coisas que você tem que saber lidar, tem que ter sangue frio, tem que ter calma principalmente para entender o problema, saber pensar no que causou o problema, o que pode ser consertado para você tomar a solução certa para corrigir o problema o mais rápido possível. Obviamente, tempo para a gente é sempre fundamental em qualquer área, acho que do entretenimento que você esteja. Aquilo que a gente comentou também um pouco mais cedo, a gente tem uma data para cumprir, data de estreia, não pode atrasar, então o tempo é fundamental. Existem certas situações que já me aconteceram, obviamente, que não tem como escapar. Vou contar um caso, por exemplo, do Força Bruta, quando eu estava na Coreia do Sul, que toda a montagem já estava feita, grid de luz posto, a gente ia começar os ensaios, fazia muito calor, o promotor local resolveu colocar ar-condicionado na tenda. A gente estava do lado do Estádio Olímpico em Seul, então estava num lugar aberto, o cara resolveu colocar uma máquina de ar-condicionado para refrigerar essa tenda. E pouco antes da gente começar os ensaios, a pessoa do gerador, que era responsável pelo gerador, fazer a parte elétrica, foi ligar o circuito dos ar-condicionados, acabou invertendo fase com neutro. Na hora que foram ligar a planta de luz para fazer os testes, tudo pegou fogo, sem exceção. Todos os móveis eram quase 95 moving lights, fora licos, par 64, que Força Bruta usa muito, tudo pegou fogo, inclusive dimmers. Quase 100 e poucos canais de dimmers, eu não lembro agora de cabeça ao certo. Primeiro momento, o desespero é de tipo, fecha tudo, vamos embora e literalmente vence tudo. E obviamente você não pode fazer isso, a vontade é essa, mas você tem que ter o sangue frio. Nesse momento, no meu caso, eu acabei indo para um container de escritório que eu tinha no venue, acabei ficando lá uma meia hora pensando o que podia ser feito, tudo. Chamei o iluminador do Força Bruta, a gente discutiu quais eram as opções, porque
Na época não podia também, né? A gente não tinha outro fornecedor com a quantidade de moving lights que precisavam para repor, era meio inviável, foi discutido opções, não sei o que. A gente descobriu, pegamos outro fornecedor que conseguiu atender a gente de uma maneira razoável. E aí essas horas é aquilo que você tem que fazer, é virar madrugada, infelizmente ralar bastante, noites sem dormir, no caso foram 2. Então durante o dia a parte artística ensaiava sem luz, sem nada, eles davam um jeito de ensaiar só com música, né? O Força Bruta tem bastante kill com lights, então eles acabaram não fazendo isso, acabaram montando kills com a música para os atores. Ensaiaram isso durante o dia, enquanto a equipe técnica descansava um pouco e à noite voltava para fazer toda a montagem da planta de iluminação de novo. E muitos outros casos que já me aconteceram, que realmente você precisa ter sangue frio, calma principalmente, afinal você também é à frente da produção ou do espetáculo, o que quer que seja, então não adianta gritar, não adianta ficar maluco, porque as coisas não resolvem desse jeito, então tem que ter a calma para conseguir resolver da melhor forma possível e manter de novo a premiere na data que foi selecionada. Meus maiores desafios na carreira na verdade foram alguns, acho que não tenho um específico. Uma realização profissional que eu tenho foi em 2015 fazer o Rally Dakar, que foi feito eu fiz toda a parte de infraestrutura do Rally Dakar do ano de 2015, foi feito na Argentina, Chile e Bolívia. Foi um mês literalmente viajando no deserto em vários pontos, todo dia mudando as estruturas dos bivouacs, que eles chamam, né, que são os pontos onde os corredores e as equipes param para fazer o descanso, manutenção, tudo isso. Foi um planejamento bem complexo, obviamente com o pessoal do Dakar, da ASO, né, que são a empresa que produz. Para mim foi uma realização incrível ter participado disso. Um desafio bem grande também que eu fiz foi durante as Olimpíadas de 2016. Na época eu trabalhava com a Feeling e a gente foi chamado para fazer toda a parte do palco celebração junto com o Comitê Olímpico, ou seja, a gente tinha que montar um palco para fazer a celebração da tocha, né, do revezamento da tocha, se eu não me engano acho que em 92 ou 94 cidades num período de 3 meses, ou seja, era basicamente todo dia mudando de cidade. Isso a gente tinha um palco que a gente tinha que construir, montar o palco, montar som, luz, LED, front of house, camarins, barricadas, tudo em 5 horas, porque precisaria ter toda uma parte de ensaio, de checkline de bandas e tudo isso. Então o prazo que a gente tinha era 5 horas para montagem e 2 para desmontagem. E passava o dia inteiro fazendo o evento da celebração da tocha, terminava isso 11, meia-noite, desmontava, próxima cidade, montava tudo de novo de manhã. Eu acabei passando isso 3 meses em Taubaté, na fábrica da Feeling, desenvolvendo um monte de coisas, treinando a equipe. Até engraçado porque a equipe, quando chegou no primeiro teste, vamos dizer assim, de montagem da estrutura, a gente tinha que montar em 5 horas, acabaram fazendo em 8 e todo mundo super desolado, tipo, a gente nunca vai conseguir, nunca não sei o que. E eu lembro que nesse dia eu fiquei bem bravo com a equipe, falei, se vocês não estão aqui já negativo, então vamos trocar porque já não vai dar certo. E aí o pessoal acabou ficando, foi que deu tudo certo, a gente chegou nos prazos. Durante o evento mesmo do revezamento, os tempos até encurtaram, mais do que a gente precisava. Então esse foi um desafio bem grande
E na parte de teatro musical, acho que o meu maior desafio foi o Priscila, Rainha do Deserto, que na época eu recebi a produção de 4 lugares diferentes. Então a gente tinha a primeira produção que tinha sido na Austrália, que vieram algumas peças dessa produção. Eu tinha o ônibus, que era de Londres, que era uma coisa maluca de pesada. A gente teve que fazer, inclusive, escoramento do piso do Teatro Bradesco, na época no Bourbon. A gente teve que pegar, eu não lembro a quantidade de vagas no estacionamento, e escorar isso embaixo do estacionamento por conta do peso do ônibus, que tinha quase 4 toneladas, e o peso do palco do teatro não suportava isso. Sem contar que o ônibus veio tipo em 1 milhão de pedaços e que ninguém no começo sabia nada, não entendia como montar. Aí a gente teve uma outra parte que veio de Nova York, outra parte que foi feita aqui no Brasil, e botar tudo isso junto foi tipo um pesadelo terrível, porque nada se encaixava. Você imagina um negócio que foi feito na Austrália, outro na Inglaterra, outro nos Estados Unidos, outro no Brasil, a hora que você punha junto, nada se falava, nada conversava. Então o período de montagem dentro do teatro foi um tormento, para não falar outra coisa. Mas no fim deu tudo certo, o espetáculo foi um sucesso, foi super... na época acho que a tecnologia que se usava com automação era sem fio, pouca gente fazia, o voo que a gente fez das divas, uma série de coisas foi bem elogiado. Então acho que na parte de teatro musical esse para mim foi o meu grande desafio. Eu acho que primeiramente é isso que a gente comentou lá no comecinho, é vivenciar mesmo, é parte de experiência, você estar dia a dia trabalhando, procurando novos projetos. O começo nunca é fácil, eu como comecei como assistente, e aí você vai subindo, vai aprendendo. Como eu falei, eu também não domino todas as áreas. Uma coisa que eu digo para as pessoas mais próximas que me perguntam, nunca tenha vergonha de trabalhar ou de perguntar. Eu mesmo, quando tenho oportunidade, quando tenho tempo, se eu tenho tempo, tenho amigos que são fornecedores, então procuro, quando tenho a chance, ajudá-los em montagens. Então você aprende, por exemplo, parte de rigging, um pouco de parte de iluminação. Então não tenha vergonha, não tenha medo de meter a mão na graxa, sujar a mão, carregar caminhão. Tudo isso eu acho que faz parte do aprendizado, e é com tudo isso que você vai tendo bagagem, vai somando, e ao longo do tempo você vai adquirindo a experiência e a vivência disso, de quando surgir um problema, você ter isso na cabeça e falar, putz, tal projeto me aconteceu algo similar, vamos fazer, a gente fez isso deu certo, vamos replicar aqui. Então acho que isso é fundamental, mais a experiência. E obviamente, se você tem a oportunidade de estudar algo específico, faça, que com certeza vai te ajudar bastante. Outra coisa importante é sempre manter a comunicação boa com todos os envolvidos no processo. Isso eu digo desde diretores até designers, até carregadores. Afinal, os técnicos que fazem parte de montagem dos fornecedores, ou até mesmo os carregadores, a hora que surgir um problema, é eles que vão te salvar. Então nunca faça inimizade, sempre trate bem todos. É isso, porque quando precisar o calo apertar, e se você tem um bom relacionamento com todos, você pode ter certeza que essas pessoas vão te ajudar no que for necessário. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo meio rápido. Acho que a gente passou um pouco um geral, assim, um pouco sobre essa parte de direção técnica em teatro musical. Sei que eu não fui muito a fundo em informações talvez específicas, algo assim. Foi realmente um apanhado geral, um pouco da minha experiência também. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.